Jesus Cristo, amém. O tema é crescendo em fé. Eu convido você a abrir sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, do versículo 18 ao 21. Romanos, capítulo 4, do 18 ao 21, diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que lhe prometera, pelo que isso foi também imputado para a justiça. Eu li até o 22. Abraão é chamado ou conhecido como pai da fé. E quando falamos em fé, um dos primeiros nomes que nós lembramos é o nome de Abraão. No rol dos heróis da fé, lá de Hebreus capítulo 11, o nome de Abraão ele se destaca, né? Mas por que Abraão se destacou? Né? Por causa da sua fé, né? O que houve de diferente na vida de Abraão a ponto de ter se destacado tanto assim a sua fé? Nós poderíamos falar de outros homens e mulheres de Deus que também tiveram um grande testemunho de fé, mas Abraão ele excede, né? E é interessante a gente fazer um breve estudo a respeito da vida de Abraão, olhando para a fé de Abraão e trazendo uma comparação com a nossa fé, né? E eu entendo, amados, que a fé ela é algo crescente. Ela é algo que vai se tornando cada vez mais forte na nossa vida, à medida que nós vamos passando por circunstâncias contrárias, por lutas, por dificuldades, por provações. Eu posso olhar para a minha vida e a fé inicial da minha caminhada com Deus, e olhar para a fé que eu tenho hoje, e eu posso me autoavaliar dizendo: hoje eu tenho uma fé mais madura, mais firme, mais consolidada, menos vacilante. A fé que eu falo, amados, aqui não é a fé inicial salvadora, aquela que provém de Deus, que Paulo cita em Efésios 2, versículo 8, aquela porção de fé que se Deus não conceder, ninguém é salvo. Mas eu falo aqui de uma fé que é a fé que dá continuidade na nossa caminhada de vida com Deus. E nessa caminhada nós somos provados todos os dias em relação à nossa fé. O próprio mundo é uma provação se nós vamos permanecer na fé, se nós vamos caminhar na presença de Deus. Enquanto a gente olha para a vida de Abraão, nós podemos ver um exemplo tremendo de alguém que também começou assim. Abraão não era um super-homem, né? Não era um superdotado, não era um especial, era um homem comum na sua geração. Aliás, viveu numa geração terrível. Abraão foi o nono, né? A nona geração depois de Adão. E se a gente for seguir, né? Aliás, a nona geração descendente de Sem, né? Um dos 3 filhos de Noé, de Sem até Abraão, 9 gerações. Não de Adão, de Sem até Abraão, 9 gerações. Viveu em meio a uma geração pagã. Viveu em meio a uma geração que havia se afastado da presença de Deus. E Deus escolhe Abraão, tira de um povo pagão, para fazer dele uma história. Começar algo novo através da vida dele. E o primeiro momento em que a gente tem um contato de Deus com Abraão está em Gênesis capítulo 12. Ali começa a história de Abraão. Eu convido você a abrir sua Bíblia comigo nesse texto.
Quando a gente ouve as histórias de Abraão, parece que foi tudo rápido e muito fácil, né? Mas imagina que Deus visita esse homem. A primeira vez que Deus visita Abraão, Deus visita dando uma ordem para ele. E diz para ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. Imagina um homem, pai de família, tinha sua esposa, tinha o seu sobrinho como um filho que ele cuidava, tinha seu gado, tinha suas posses, e de repente ele recebe uma visita de Deus. E ele entende uma ordem direta de Deus. Imagina se seria fácil para nós tomarmos a decisão que ele tomou. Sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para um lugar que eu não te falei onde é, você não sabe para onde eu vou te mandar, mas vai. E qual foi a resposta que ele deu quando ele recebeu essa ordem de Deus? Versículo 4: partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. Primeiro comportamento de fé. Não houve questionamento, não houve dúvida, não houve aquela pergunta: mas é o Senhor mesmo, o Senhor tem certeza? Não houve nenhum questionamento. Ele entendeu a ordem de Deus e simplesmente ele foi, ele partiu como ordenara o Senhor. O texto é claro: partiu como o Senhor havia ordenado. Ele não fez do jeito dele, ele fez do jeito que Deus havia ordenado. Muitas vezes nós falhamos na nossa fé porque a gente faz as coisas do nosso jeito e não do jeito que Deus ordenou que fosse feito. A gente acha que pode fazer do nosso jeito. Tem que ser do jeito de Deus. E aqui a gente vê a primeira atitude de fé desse homem. E o texto diz: ele tinha 75 anos. E ele sai junto com uma palavra de promessa. Porque Deus disse para ele: eu vou fazer de você uma grande nação, eu te abençoarei e te engrandecerei, seja tu uma bênção. Vou abençoar os que te abençoarem, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que palavra tremenda de Deus! Eu gostaria muito que a Bíblia tivesse narrado assim, como foi a expressão de Abraão depois disso, né? Se ele saiu regozijando de alegria, ou se ele saiu pensativo, mas não narra, simplesmente diz que ele obedeceu, que ele fez conforme Deus havia ordenado. Ele partiu sem saber para onde ia. Hebreus 11, versículo 1 diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicções de fatos que não se veem. Ele não sabia para onde ele partia. Ele não tinha filho nenhum naquele momento. Ele sai com uma promessa de Deus, né? Olhando assim parece que foi fácil, mas imagina que essa decisão não foi fácil. E Deus manda ele caminhar pela terra dos cananeus. Aquela terra já tinha dono. Deus não estava dando para Abraão um lugar: olha, aqui está livre, não tem nenhum inimigo. Não, ele mostra e faz Abraão caminhar por uma terra onde haviam povos guerreiros, povos complicados. E Deus estava dizendo: olha, tudo isso aqui vai ser teu, você vai andar de norte a sul, de leste a oeste. Deus determinou o espaço, o percurso. Essa aqui é a terra que vai ser entregue à sua descendência. Ele creu simplesmente. As circunstâncias eram impossíveis. E ele começa a caminhar por aquela terra. E chega um determinado momento, começa um período de fome, de seca. E então Abraão precisa migrar para o Egito. Ele passa um tempo no Egito. E nesse tempo em que ele estava no Egito, Deus visita de novo Abraão e reafirma a promessa. Durante a vida de Abraão, pelo menos 4 vezes, Deus visitou Abraão reafirmando a promessa. Sabe por quê, amados? O tempo ia passando, a promessa não acontecia. Passavam-se os anos, o filho não vinha. E imagino que Abraão, peregrinando ali junto com a sua esposa,
ficava pensando, mas cadê a promessa? Os anos se passam e aquilo que Deus me falou não acontece. Então Deus, na sua misericórdia, na sua graça, na sua bondade, Ele visita Abraão algumas vezes, reafirmando a promessa. Em Gênesis capítulo 13, do versículo 14 ao 18, o Senhor promete a Abraão a terra de Canaã, novamente. Ele diz assim: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei. E Abraão foi mudando as suas tendas, e foi habitar nos carvalhais de Manre, que está junto de Hebrom, e ali levantou um altar ao Senhor. Alguns anos já haviam se passado, e Deus visita Abraão, e fortalece novamente a fé de Abraão, dizendo: olha, eu não me esqueci da promessa. Essa terra, você anda por ela, norte a sul, leste a oeste, todo esse percurso, essa terra vai ser da sua descendência. Abraão, não esquece o que eu estou te dizendo, não esquece o que eu estou te prometendo. Eu imagino isso, amados, né? Deus reafirmando a promessa. Houve momentos na vida de Abraão que a sua fé aparentemente se enfraquecia. Ou você acha que ele era um super-homem? Por isso que Deus precisou algumas vezes reafirmar a promessa. E as experiências que Abraão foi vivendo foram fortalecendo ele cada vez mais a confiar em Deus. Você já experimentou isso alguma vez? Já sentiu a sua fé se esmorecendo? Ou foi só eu? Há momentos na nossa vida que a nossa fé parece que ela se esmorece. Às vezes são tantas as contrariedades que a gente passa, que a fé parece que ela se encolhe. E parece até que a gente não tem mais fé. A ponto de um momento de oração você dizer assim para Deus: onde está a minha fé? Onde está o Senhor? Caducou a sua promessa. Eu estou lendo novamente o livro de Jó. Eu acho maravilhoso o livro de Jó. Que fé que precisou ter para se manter fiel a Deus. E nós, por motivos tão menores, muitas vezes vacilamos na nossa fé. Duvidamos do poder da nossa oração. Eu perguntei para Deus esses dias atrás: por que eu tenho que orar? Que diferença faz a minha oração diante do Senhor? Se o Senhor vai fazer do seu jeito mesmo, por que eu preciso orar? Você já se questionou assim, amados? Ou é só o pastor que anda meio complicado com Deus? Por que a gente precisa orar, se Deus vai fazer do jeito dele? Por que eu preciso pedir? Porque é a minha fé que precisa ser desenvolvida. Eu é que preciso. Por isso que eu preciso orar e colocar diante de Deus, demonstrar que eu continuo confiando nele, mesmo que eu não ouça a resposta dele, mesmo que eu não tenha a resposta na hora que eu quero. Eu é que preciso. Então, amados, eu penso que Abraão passou por alguns momentos assim, na sua caminhada, na sua jornada, até ele ser chamado de pai da fé. Porque tarde o agir de Deus, né? O tempo foi passando e novamente a gente vê agora Deus visitando outra vez Abraão. Em Gênesis capítulo 15, de 1 a 6. Deus agora visita Abraão e faz uma aliança com ele. Não era mais só a palavra de promessa. Deus faz agora um ato simbólico, uma aliança com Abraão.
E ele anima Abraão e lhe promete um filho. Olha como Abraão, nesse momento aqui, ele está vacilante na sua convicção em relação à sua descendência. Gênesis capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 6. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Aleluia. Se Abraão fosse pentecostal, ele ia estar sapateando quando ele ouviu essa resposta aqui. Meu escudo vai ser poderoso, meu galardão sobremodo grande. Respondeu Abraão, mas olha o que ele respondeu para Deus: Senhor Deus, que me haverás de dar se eu continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Olha a resposta que Abraão deu. Ele não saiu sapateando, glorificando a Deus. Ele falou: mas Senhor, como? Se o herdeiro da minha casa é um servo nascido na minha casa, que nem é meu filho, porque não tenho filho algum. Em outras palavras, ele estava vacilando, ele estava dizendo para Deus: olha, o Senhor já me disse 2 vezes, mas até agora eu não tenho filho nenhum. E eu já não estou mais com 75 anos. Já tinha passado um bom tempo. E o Senhor disse para Abraão: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus, conta as estrelas se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Essa palavra de Deus fortaleceu a fé de Abraão. E o versículo seguinte diz: e ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Agora Abraão tem uma experiência com Deus de uma aliança. Deus fala para ele: pega alguns animais, toma uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e uma pomba, e divide os animais no meio, e coloca um de cada lado, cada metade de um lado. Aquilo era uma forma simbólica de uma aliança, talvez conhecida na época, onde imagina que 2 pessoas iam se comprometer com algo, sacrificavam o animal, colocavam as partes do lado, e as 2 pessoas que se comprometessem passavam pelo meio daquele animal, né, se comprometendo simbolicamente. E Deus fala para Abraão fazer isso. E o texto é muito tremendo e espiritual, porque já era final do dia, e o texto diz assim, que as aves de rapina desciam sobre o cadáver dos animais, e Abraão as enxotava. Oposição espiritual para que aquela aliança fosse feita. Abraão cai num profundo sono. Ele tinha que passar por o meio para ser cumprida a aliança, mas o texto é maravilhoso e diz que, posto o sol, houve densas trevas e um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo passou entre aqueles pedaços. Abraão estava apagado, dormindo. O Deus Todo-Poderoso cumpriu as 2 partes. Deus fez a parte dele e fez a parte do homem. E eu imagino que Jesus Cristo passou ali como a tocha de fogo entre aquelas partes. Estava selada a aliança. E aquele selo, aquela aliança, aquela experiência marcou a vida de Abraão. Não dá mais agora para duvidar de jeito nenhum de que essa promessa de Deus vai se cumprir. Nós não vamos ter uma experiência dessa com Deus, né? Mas nós temos experiências com Deus que precisam acontecer na nossa vida para reafirmar a nossa convicção de fé. E muitas vezes Deus permite a gente passar por experiências assim, de passar por situações tão íntimas com Ele, que a nossa fé nunca mais vai vacilar. Talvez sejam experiências difíceis, dolorosas, mas elas são marcantes na nossa vida. É aquela coisa que você diz assim: eu não volto mais atrás. Eu não volto mais atrás. O que eu já vivi, o que eu já experimentei do meu Deus, não tem mais como voltar atrás de forma alguma. Nós temos que ter essas experiências com Deus.
a história de Abraão continua. O tempo foi passando e nada de filhos. E aí entra a famosa ajuda humana, né? E eles arrumam um problema para Deus e para eles, né? A esposa diz: olha, até agora Deus não me permitiu ter filhos. Pega aí a minha serva, já era um filho dela, e nasce Ismael, né? Nasce Ismael. E Abraão, agora já com 86 anos, a promessa começou quando ele tinha 75. Com 86 anos nasceu Ismael. Ajuda humana. Mais um momento, né? Agora Abraão não vai vacilar mais, né? Mas ele acatou a sugestão da sua esposa, e ele tem um filho com a escrava, com a serva da casa. Passa mais um tempo, você pode imaginar isso? Gênesis capítulo 17, do 15 ao 19. Do 15 ao 19. Disse também Deus a Abraão: a Sarai tua mulher já não se chamará Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Rei de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão o rosto em terra e se riu e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará luz a Sara com seus 90 anos? Eita, Abraão, outra vez duvidando. E era o pai da fé. Só que ele já estava com 100 anos. Olha como Deus foi provando. Com 86 nasceu Ismael, ainda funcionou. Com 100 anos ele já era um homem adormecido, em outras palavras, sexualmente impotente. Foi esse o termo que Paulo usa lá em Romanos, no texto que a gente leu. Abraão olhou para o corpo dele e falou: Senhor, agora não tem mais jeito não, né? O Senhor vai ter que fazer um milagre muito grande. Eu com 100 amortecido, Sara com 90. O que pode sair da gente, né? Ele se riu e disse para Deus: tomara viva Ismael diante de ti. Versículo 18. Eu penso que Deus tem assim um senso de humor, né? Na hora que Abraão disse para Deus assim: tomara que viva Ismael, porque daqui não tem mais jeito não, aqui não sai mais nada, né? Não tem mais nenhuma gota, né? Aí Deus, né, responde para ele: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque, e estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. E quanto a Ismael, eu te ouvi, tá? Eu vou abençoar Ismael também. Esses diálogos de Deus com o homem me impressionam, né? O diálogo de Deus com Moisés é impressionante, mas esse diálogo aqui de Deus com Abraão também é impressionante, né? Deus ainda fez questão de falar: enquanto a Ismael, fica sossegado que eu vou abençoar ele também. E aí então, amados, no ano seguinte, com 100 anos, nasce Isaque, nasceu o filho da promessa. Está lá no capítulo 21, versículo 5, diz: tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho, Sara 90. E aí então, ele vê o filho da promessa, e a vida de Abraão continua seguindo. Parece que estava tudo bem. Isaque já era um rapaz, mas alguns bons anos se passaram. Quando a Bíblia fala Isaque era um rapaz, a gente imagina que Isaque deveria ter por volta dos seus 15 a 20 anos, quando Deus chama Abraão para uma conversa de novo. Ai, Abraão, estava indo tudo bem, mas Deus aparece para Abraão lá no capítulo 22 e coloca Abraão à prova mais uma vez. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. E acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei.
é para derrubar, né? Já era um rapaz, um moço, estava tudo seguindo bem. Eu imagino que Abraão estava só imaginando, daqui uns anos Isaac vai estar adulto, vai se casar, vai ter uma esposa, vai me dar netos e netos e netos, eu vou começar a ver minha descendência. E aí Deus chama Abraão: não, Abraão, agora você vai pegar o rapaz e vai sacrificar, oferecer para mim em holocausto. Sabe o que Abraão fez? No versículo seguinte, ele não teve tempo para ficar pensando, discutindo com Deus. Diz que levantou-se Abraão na madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia indicado. Nem tinha madrugado o dia. Eu imagino que não passou aquela noite. A ordem aconteceu e Abraão não vacilou em cumprir a ordem de Deus. E ele vai, e a gente sabe qual foi o final da história. Maravilhoso a gente parar para ver alguns detalhes. Abraão colocou a lenha nas costas de Isaque. Isaque foi carregando a lenha, o madeiro nas costas, tipificando claramente Jesus Cristo carregando o madeiro. Isaque foi poupado, Jesus não foi poupado. É o filho preferido do pai, morreu na cruz. O filho preferido de Abraão foi poupado. Que coisa tremenda e maravilhosa que é esse agir de Deus. E olhando para tudo isso, amados, nós voltamos para o texto inicial de Paulo, Romanos capítulo 4, do 18 ao 21. Fazendo esse panorama da vida de Abraão, Paulo agora escrevendo para a igreja, ele diz como deve ser a nossa fé. Tomando Abraão como exemplo, ele diz: esperando contra a esperança, creu. O que é esperar contra a esperança? É um pouco difícil de compreender essa frase, mas imagino que você tenha esperança em algo que você precisa muito que aconteça, mas as situações são tão contrárias, mas ainda assim você espera, você continua esperando em Deus. O mundo todo conspira contra aquilo que você precisa, mas você mantém a sua esperança. Esperando contra a esperança, ele creu. Versículo 18, e o 19 diz: não enfraqueceu na fé, embora seu corpo já fosse amortecido. Paulo está se referindo ao momento em que Deus visitou Abraão lá atrás, e ele já estava completando os seus 100 anos e o corpo já era amortecido. Ele não enfraqueceu na fé. E o versículo 20, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, e tinha convicção de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Só que, amados, o meu ponto de vista é que para Abraão ter chegado nesse ponto de fé, onde mais adiante ele leva o seu filho para o sacrifício, crendo que Deus era poderoso, inclusive para ressuscitar Isaac, ele passou por toda uma caminhada de vida, dos seus 75 anos até os 100, quando nasce Isaac, e depois da provação, quando Isaac vai para aquele momento do holocausto. Uma caminhada de vida onde a sua fé foi sendo trabalhada, algumas vaciladas, mas se refazia, algumas quedas, mas se refazia, algumas dúvidas diante de Deus, mas se refazia, alguns tropeços diante de Deus, mas se refazia na fé. É esse refazer na fé que Deus está falando para nós nessa noite, que nós precisamos aprender a se refazer na fé. Todas as vezes que nós passamos pelas lutas, pelas dificuldades, pelas fraquezas, pelas contrariedades, pelo tempo de espera da bênção que não chega, se refazer na fé e olhar para Deus, e olhar para o autor e consumador da fé. E aí eu quero encerrar com alguns versículos. Hebreus capítulo 11, e eu vou desafiar a igreja a essa semana você fazer a leitura
do capítulo 11 de Hebreus com bastante atenção, para que a tua fé seja fortalecida olhando para os heróis da fé. Hebreus 11, de 8 a 10. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Abraão não viu a grandeza da sua descendência, ele passou a olhar para a eternidade. Aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Abraão aprendeu a olhar para o espiritual. Abraão aprendeu a olhar para a eternidade. Abraão aprendeu a olhar para aquilo que ainda não se via, né? Versículo 13. Todos esses morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Versículo 17 a 19. Pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Olha o versículo 19. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuramente o recobrou. Abraão, quando foi levar Isaque para o sacrifício, tinha convicção de que Deus era poderoso para trazer Isaque dos mortos e dar continuidade à promessa. Jesus Cristo ressuscitou. Abraão, amigo de Deus. Isaías 41, versículo 8, faz uma citação de Abraão. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Abraão, amigo de Deus. A maior fonte da nossa fé, tudo isso que a gente falou das experiências de vida, ainda a maior fonte da nossa fé, sabe qual que é? É a palavra. Porque tudo que eu creio tem que estar fundamentado na palavra de Deus. E Romanos 10, 17, ele diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, para que a nossa fé seja refeita, fortalecida, eu preciso, sobretudo, conhecer a palavra de Deus, porque na palavra de Deus estão as suas promessas. Abraão ouviu a promessa, nós temos as promessas escritas, nós temos a palavra de Deus disponível para a nossa fé todos os dias. Quando vacilar, quando vier os questionamentos da alma humana, você vai para a palavra de Deus. É o que eu tenho feito. Quando muitas vezes me vêm os questionamentos, aliás, numa resposta, Deus me chamou de inquiridor. Eu estava lendo uma devocional, eu precisei parar aquele dia e rir, porque a devocional, a resposta, Deus falava assim: ó inquiridor, por que você fica fazendo tanta pergunta para mim? Mas eu achei maravilhoso isso, porque foi um gesto assim, de muito carinho de Deus comigo. Tudo que nós precisamos e que nós perguntamos para Deus está na sua palavra revelado. É aqui que nós vamos ter as respostas, o direcionamento. É aqui que nós vamos buscar fortalecimento e renovo, amados. 4 vezes a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Abacuque 2:4, Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Hebreus 10:38. O meu justo viverá pela fé. E nós fomos justificados, nos tornamos justos diante de Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo, que nós celebramos através da ceia. Nós celebramos o sacrifício de Cristo, justificados pela fé. Aliás, o texto de Romanos 4 que a gente tomou como leitura, na sequência, Romanos 5, versículo 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém? Que essa paz com Deus permaneça no nosso coração todos os dias da nossa vida, ainda que a nossa fé seja provada, ainda que a gente passe por apertos, essa paz de sermos justificados diante de Deus permaneça em nosso coração. Vamos nos colocar em pé. Quero convidar o Ministério de Música